que era uma leitura aí favorável, tá ok? Então vamos lá, Provérbios 12, 11, 1, 2, 3. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias... Quando eu era pequeno, eu lembro que minha mãe e meu avô falavam assim: esse fulano não tem juízo, não para emprego. Na vez de arrumar um emprego fixo, uma coisa séria, fica aí chutando latinha no meio da rua, fica atrás de ilusão. Vira e mexe a gente escuta assim, ainda mais quando alguém diz assim: não, eu não nasci para trabalhar dentro de uma empresa, eu nasci para trabalhar por conta. Alguém fala assim: ó, tá vendo? Cheio de fantasia, cheio de ilusão. Alguns dão certo, por quê? Porque tem vocação empreendedora. Outros é porque, na verdade, tem dificuldade de ficar amarrado ali a um trabalho fixo. Enfim, a Bíblia diz: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Ainda um outro texto que é de Eclesiastes, abre lá a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Eu quero ler com você porque é as verdades de Deus sobre o trabalho e as verdades de Deus sobre a prosperidade. Então já lemos um texto que dá base ao trabalho. Agora vamos ler um texto que dá base à prosperidade. Amém? Ou pelo menos o entendimento da prosperidade, tá certo? Eclesiastes capítulo 5, verso 18 ao 20, eu quero ler também com você nesta noite. Vamos ler todos juntos. Eclesiastes capítulo 5, verso 18, 19, verso 20. Amém? Vamos ler, 1, 2, 3. Assim descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso, o que é isso? Em outras traduções diz: isto é dom de Deus. Na NVI fala: isso é um presente de Deus. Nas outras traduções diz: isso é dom de Deus. O que é dom de Deus? Ou nessa linguagem da NVI, o que é esse presente? É a prosperidade que Deus dá. Mas a prosperidade que Deus permite o homem ter não é simplesmente a ideia de quantificação ou de volume, de ganho, não é isso. A prosperidade na ótica de Deus aqui olha que interessante, Deus concede riqueza e capacita para desfrutar. Na mesma proporção que Deus dá a bênção, Deus capacita para desfrutar. Então não existe esta ideia de acumulador de recursos como prosperidade para Deus. Isso se chama em alguns momentos de ambição, em outros casos de avareza, em outros casos talvez de supervalorização e amor ao dinheiro, ou talvez isso pode ser chamado de tesouro do coração. A prosperidade de Deus é mais ou menos assim: na mesma proporção que Deus dá as riquezas, Deus capacita para desfrutar. Olha que interessante, até para gastar o que eu ganho eu tenho que ser capacitado por Deus. Ou eu posso gastar de um jeito errado, ou eu posso virar um acumulador. Antigamente, na época da inflação, se guardava dinheiro no colchão, né? Ou na antiguidade guardava-se dinheiro no colchão. Perigoso guardar tanto, mais tanto, que o dinheiro perde valor e quando vai ver não vale mais nada, né? Tem pessoas que, e eu não vou falar aqui só do dinheiro, eu vou falar também das coisas materiais. Eu me lembro quando eu era pequeno, nós não tínhamos condições de ter uma calça para cada dia. Eu me lembro que minha mãe falava assim: ó, essa calça aqui é batidão, hein? E essa daqui é para ir no culto.
E aí um dia eu fui colocar a bendita calça para ir no culto, ela já não cabia mais, porque cresce, né? Culto tem 2 por semana, mas viver você vive todo dia. Talvez você quer guardar demais as coisas, né? Com medo de gastar, e quando você vai ver não serve mais. E lembra o dia que eu fui usar essa bendita calça do domingo e já não servia mais. Tem horas que a gente guarda coisas dando um valor tão grande para ela, e quando a gente vai se dar conta, gastamos a vida inteira em algo que não tem mais valor nenhum. Então é importante nesta noite nós compreendermos as verdades de Deus sobre o trabalho e sobre a prosperidade. Eu quero aqui fazer uma introdução com você, dentro desta verdade bíblica, e dizer que em toda a Bíblia, em toda esta Bíblia que você tem em suas mãos, você vai encontrar o homem se relacionando com o trabalho. Você nunca vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus que não trabalha. A Bíblia descreve por pormenores homens e mulheres que trabalham. Eu gosto muito daquela passagem de Débora. Débora é uma juíza. Só que as pessoas acham que Débora tomou a frente dos homens da época para ser a juíza. Não. Débora falou assim para o comandante do exército: camarada, é sua função ir guerrear, não é minha função. Eu sou profetisa, você que tem que tomar a frente. Aí o homem estava com medo, irmãos. Sabe o que ela disse? Ah, você está com medo? Eu vou no seu lugar. Só que a história vai lembrar de mim, não de você. E de fato é. Porque ela é considerada uma grande juíza, porque enquanto um homem teve medo, ela se posicionou e lutou a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Então, na Bíblia você sempre vai encontrar homens e mulheres relacionados ao trabalho, mas a gente tem que pensar o seguinte: a palavra trabalho na Bíblia, eu já expliquei aqui em algumas mensagens, que não tem nada a ver com tortura, não tem nada a ver com esta construção social que deram para o trabalho. E aí o termo etimologicamente falando, né, trabalho é instrumento de tortura, mas isso é uma construção social que deram ao nome, porque Adão, ele trabalhou depois de criado por Deus com alegria. Com alegria, ele dava nome aos bichos, ele trabalhava, ele desenvolvia um conjunto de habilidades que Deus deu a ele, quando ele então foi criado. Então é verdade que você nasce com uma habilidade nata para desenvolver atribuições, de você desenvolver coisas que chamamos de trabalho. É normal nós encontrarmos na Bíblia, então, que o trabalho dignifica o homem, o trabalho abençoa a vida do homem. Mas é fato também que depois do pecado, o trabalho se tornou, de uma forma indiscutível, um meio de sobrevivência humana. É aí que entra a tortura. Porque nós, com medo de morrer, buscamos o trabalho para manter a nossa sobrevivência, e aí esse trabalho ele começa a ter a ideia de desgaste. Olha que complexo isso daqui. Eu me desgasto para me repor, eu me desgasto para sobreviver. Dá para entender isso? Quem aqui já trabalhou 12 horas ininterruptas, ou já virou 2 turnos aqui? Tem? Olha lá os irmãos, tudo com a mãozinha levantada. Eu também já fiz isso. Para que isso? Ah, pastor, aquele dinheirinho da hora extra lá mais ajuda tanto. E os abençoados que ganham banco de horas? Por que você vai então? Eu vou, porque se eu não for eu perco o emprego. Está entendendo? Tudo que é feito no trabalho, depois dessa ideia do pecado, é para sobreviver. Agora olha que complexo a coisa. Eu me desgasto para sobreviver, porque eu nunca vi as pessoas trabalhar e não haver desgaste. Há desgaste psicológico, emocional, físico.
saúde. Por exemplo, as mulheres que trabalham em posto de gasolina, elas têm problemas em alteração no seu estado menstrual, porque o combustível, aquela composição química mexe com a mulher. Mulheres que trabalham com questões químicas prejudicam a sua vida, a sua saúde. Me lembro que trabalhei numa empresa que mexia com amianto. A cada 3 meses nós tínhamos que fazer um exame de você respirar para ver como é que estava a questão, né, da contaminação com amianto. Qualquer lugar que você trabalha tem um desgaste, é um desgaste para sobreviver. Os irmãos que trabalham na área militar, né, sai vivo e volta vivo pela misericórdia de Deus e pelas habilidades que tem. Mas corre um perigo, é por isso que ganha um pouquinho mais, chamada salubridade aí, né? Alguma coisa assim, né? Olha, trabalhar depois da queda do homem, então começou a estar ligado a uma realidade de desgaste. Aí também, dentro dessa ideia de trabalho, entrou a questão da insatisfação, da necessidade de possessão ou acúmulo de possessão, da barganha, de descobrir que há um valor atribuído ao resultado do esforço físico que eu faço para sobreviver. É mais ou menos assim, olha, eu me esforço e o meu esforço gera um valor, e esse valor eu utilizo para sobreviver. Então está ficando complexo essa questão do trabalho, porque o homem agora vive o trabalho para sobreviver. Mas quando Deus criou o homem, o trabalho, ele era algo que não desgastava o homem. A igreja, sob a perspectiva teológica, não tem unanimidade quanto a pregar uma coisa chamada: qual a relação que se tem entre contribuir e Deus fazer prosperar? E aqui entra um dilema muito grande. Por quê? Porque só do meu trabalho não é o suficiente para dar tudo certo para a minha vida. E aí eu me apego a um princípio bíblico, que é o quê? O princípio de ser um contribuinte na obra do Senhor, porque esta é uma base que eu tenho para eu então entender que Deus repreende o devorador da minha vida, e fica mais fácil eu trabalhar e conquistar o resultado, porque Deus está me abençoando e Ele está repreendendo o devorador da minha vida. Aí eu começo a entender que eu estou fazendo a minha parte e Deus está cooperando comigo para me abençoar. Eu começo a ficar mais alegre. Eu começo a ficar mais satisfeito, porque, opa, peraí, isso quer dizer que aonde terminam as minhas forças, Deus continua agindo. O problema é que ser humano gosta de rótulos e de viver os extremos. Você quer ver um extremo? Existe um extremo que foi ensinado para a igreja ao longo da sua existência, que ser pobre era sinal de sacramento. Pobreza era sinal de sacramento. Sabe o que é isso? Quanto mais pobre, mais santo eu sou. Isso foi pregado. E quantas das vezes nós escutamos na igreja dizendo assim: olha, mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí um gritava: por isso que eu sou pobre, com orgulho. Mas olha o que tem de pobre, irmãos, que está sem Jesus. Então um dos extremos foi: pobreza é sinal de sacramento. O que significa isso? Eu ser pobre é ser santo. Quero ver a hora que o calo aperta e que não tem o que comer, o que vestir, o que beber. Tem uns que vendem a alma para o diabo quando a necessidade aperta e bate a sua porta. Esse é um extremo.
Mas existe um outro extremo perigoso também, sabe qual é? O homem quer se tornar um sócio de Deus. Deus abre um monte de empresa por aí. E quando o homem quer ser sócio de Deus, ele diz: Deus, eu te dou 10, o Senhor me dá 100. Eu te dou 100, o Senhor me dá 1000. Eu te dou 1000, o Senhor me dá 10.000. Eu te dou 10.000, o Senhor me dá 100.000. Então, de um extremo nós temos o pobre que quer ser santo, e do outro lado nós temos o homem que quer abrir sociedade com Deus, e diz o seguinte: olha, eu quero trabalhar, Deus, mas eu vou te dar uma parte, e o Senhor coopera comigo, me dando 10 vezes mais, 100 vezes mais, e aí eu me esqueço de viver uma vida santificada com Deus, porque Deus, não importa se eu sou santo ou não, eu estou contribuindo, eu estou fazendo a minha parte nessa sociedade, faz a sua. E aí alguns pregadores dizem: coloca Deus na parede, irmão. Coloca Deus na parede, irmã. Eu mudo meu nome se Deus hoje não te der uma casa própria, se você não entregar o seu carro. E aí começa aquela negociada com Jesus. E de repente, irmãos, eu começo a exigir de Deus que Ele seja o meu servo, como se fosse aquele camarada da lâmpada mágica, né? Aonde eu esfrego ali e ele aparece e diz: vou te dar 3 desejos. Você percebe então que eu falei aqui 3 coisas importantes. Primeira, trabalho antes do pecado é uma coisa boa. Trabalho depois do pecado se tornou forma de sobreviver, aonde eu me desgasto para sobreviver. Aí eu aprendi na Bíblia que há o princípio da contribuição, aonde eu contribuo oferecendo parte de mim para a obra de Deus, crendo que Deus vai me abençoar e vai repreender o devorador da minha vida. Isso é bíblico, mas o problema é quando eu entro num extremo e aí eu quero me esquecer da vida cristã, eu quero me esquecer da família, eu quero me esquecer da santidade, eu quero me esquecer do céu, eu me esqueço do cultuar e eu quero só trazer Deus para o meu campo de conquista terrena, onde eu digo: Deus, eu e o Senhor estamos dando uma parceria boa, hein? Eu dou 10, o Senhor me dá 100, eu dou 100, o Senhor me dá 1000. Isso é perigoso. E é justamente aqui nesse campo dos extremos que a gente se perde como igreja. Por quê? Tem gente que prega que não pode contribuir, porque isso não vai mudar a tua vida. E tem gente que diz assim: olha, irmão, não importa se você toma ceia ou não, se você é batizado ou não, se você cumpre a Bíblia ou não, o importante é que você tem que contribuir. Então as verdades de Deus sobre o trabalho e sobre a prosperidade quer trazer o equilíbrio, quer trazer para nós o ponto central, que é: precisamos viver sob a vontade de Deus. Eu e você precisamos trabalhar e precisamos entender que a prosperidade de Deus é o seguinte: na proporção que Deus nos abençoa com os recursos, é a mesma proporção que a gente sabe desfrutar. E saber desfrutar é mais ou menos assim: para mim, ou melhor, para Deus, para mim e para o próximo. Para Deus, para mim e para o próximo. Isso é saber desfrutar. Mas vamos lá. De fato, Deus não exclui a responsabilidade de trabalho e suas leis. Não. Quem trabalha mais, de uma forma mais correta, vai ganhar mais. Quem trabalha dentro dos princípios vai conquistar. Deus não passa por cima. Deus diz: existe sim a responsabilidade do trabalho. Existem normas, regras, existe. Só que você não pode se esquecer que se você quer a prosperidade de Deus, ela é um dom de Deus, é um presente de Deus. E eu aprendi uma frase uma vez que dizia assim: olha, Deus só investe em quem dá resultado.
Deus investe em quem dá resultado da seguinte forma: para Deus, para mim e para o próximo. Certa vez o profeta Ageu pregou dizendo que as pessoas estavam preocupadas com suas próprias casas, mas esqueceram da casa do Senhor. E ele diz então que a necessidade que as pessoas tinham da sua própria sobrevivência fazia com que elas se esquecessem da obra que elas estavam envolvidas, que era a restauração da casa do Senhor, e a casa do Senhor estava abandonada. E aí de repente então Deus diz assim: olha, sabe por que vocês recebem num saco furado e parece que nunca dá para nada? Porque vocês abandonaram o propósito que eu havia estabelecido sobre a vida de vocês. Se eu quero a prosperidade de Deus, Deus diz: você não pode se esquecer do propósito que eu estabeleci sobre a tua vida. Eu respeito as leis do trabalho, mas eu também quero que respeite as minhas leis eternas e espirituais da minha palavra. Precisamos respeitar a lei do trabalho, mas precisamos respeitar os princípios da palavra de Deus. Dizem os sábios aqui da teologia reformada que não existe nenhuma relação entre contribuir com os dízimos e ofertas e eu ser próspero. Eles dizem isso, mas eles estão fazendo aqui uma crítica a essa arrecadação exagerada, aonde estão vendendo caneta, tampinha de caneta, tijolinho, toalha, travesseiro. Então eu vou respeitar a crítica deles quando eles dizem assim: olha, não queira negociar com Deus, porque Deus não negocia com ninguém. Mas eu não posso passar por cima de uma lei espiritual, que é o princípio do dar e receber. Melhor coisa é dar do que receber. Contribuir, conforme a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Contribuir com a minha vida, contribuir com o meu trabalho, contribuir com as minhas habilidades. Meu querido, Deus colocou sobre você atribuições. Sabia que você tem coisas boas que Deus quer usar na obra dele? Você tem pensamentos, você tem habilidades, você tem conhecimento, você tem experiências que Deus está dizendo esta noite: eu quero que você trabalhe na minha obra, eu quero que você se envolva com os meus propósitos. Tivemos uma experiência uma vez ali em Sorocaba, quando nós morávamos no fundo da igreja. E nós que limpávamos a igreja. Nós não, né? A Viviane, né? Então depois ela vai falar lá em casa, né? É nós, né? Não ela. E lá um belo dia, estávamos em casa. Chega uma irmã, bate palma no portão. Aí pede para entrar, se identifica: olha, eu sou avivalista, vim da cidade tal, mudei aqui no bairro e eu vim me apresentar para o pastor. Eu falei: deve ser missionária, já quer pregar domingo. Não, sabe o que ela falou? Olha, a minha função é limpar a igreja, eu quero saber quem é que limpa a igreja aqui, porque se não tiver, eis-me aqui. A minha função é limpar a igreja. A minha oferta, eu quero ofertar meu tempo limpando a igreja. E ela limpava a igreja, uma alegria no coração. Eu vi o pastor falando aqui no Edém, e isso é verdade. O que Deus pode contar do seu trabalho? Ou você fala assim: ah, Deus, eu trabalho tanto que não dá nem para... Ó, Senhor, o Senhor já sabe que eu sou muito ocupado. Deus está dizendo assim: não, você não é muito ocupado, porque se eu tirar o meu fôlego de você, aí acabou a tua história. Você não é muito ocupado. Você vive na minha carência, diz o Senhor. O fôlego que você tem não é seu, é meu, diz o Senhor. Senhor, não coloque nada sobre mim, porque eu já estou sobrecarregado. Eu falo: opa, tá bom, deixa eu tirar o fôlego então, para você não ficar sobrecarregado. Vive aí.
Mas Deus não está barganhando a vida para que você venha e faça algo para Ele. Deus simplesmente está dizendo para você: olha, de fato, aquele que está pronto a dar, está preparado para receber. Diga comigo nesta noite: se eu estiver pronto para dar, eu estarei preparado para receber. Então esta crítica contra a contribuição, isso eu entendo como um extremo, porque eu sou dependente daquilo que eu contribuo para Deus. Deus não altera o curso da vida, mas nos capacita a aproveitar as oportunidades desta vida. Então, irmãos, dentro dessa lógica do trabalho, Jesus entra com o conselho: porque andeis solícitos por esta vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir? Porventura acrescentará o homem à sua vida mais um côvado? Vai acrescentar mais um ano? Vai acrescentar mais um dia? E aí ele diz: então não ande solícitos por esta vida. Então nós não podemos fazer do trabalho essa ideia de que quanto mais eu trabalho, mais eu sobrevivo. Deus está dizendo: quanto mais você obedece o meu propósito, mais você vive a vida que eu tenho para você, porque aí você vai viver as oportunidades que eu estou colocando à sua frente. A vida muda, irmãos. Tem a época de trabalhar bastante, mas tem a época em que você tem que maneirar um pouco. A gente tem que saber viver todas as etapas da vida e deixar Deus estar conosco em todas as etapas da vida. Deus não altera o curso da vida, mas nos capacita a viver as oportunidades desta vida. Lá em Tito capítulo 2, eu quero ler com você rapidamente, Tito capítulo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Tito capítulo 2, se você puder acompanhar comigo esta leitura, a palavra do nosso bom Deus diz para nós algo interessante. Tito capítulo 2, versículo 12, olha o que diz a palavra. Verso 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? Todos homens. Para quê? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Verso 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus nos ensina a viver. Viver de que forma? De maneira sensata. Sensatez. Nosso corpo tem limites. Nossos relacionamentos têm limites. Nossa família tem limites. Nossa vida tem limites. A nossa estrutura do trabalho, a nossa prosperidade tem limites. Tudo tem limite. Seja sensato, não extrapole, não vá para as loucuras da vida. Deus está dizendo: você precisa viver todos os tempos da vida. Salomão diz: há tempo para viver, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de erguer, há tempo de derrubar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Nós precisamos compreender todas as fases do tempo e da vida. Muitas das vezes o trabalho tira a nossa vida, porque a gente acha que trabalhando de uma forma tal, nós vamos ganhar mais isso ou mais aquilo, e Deus está dizendo: nós não temos nenhuma condição de acrescentar nada no curso da nossa vida, e Deus está dizendo: viva de forma sensata, justa e piedosa nesta vida, aproveitando todas as oportunidades que Deus está te dando. Amém? A prosperidade da nação e dos indivíduos sempre foi vista como um favor dos deuses na antiguidade. Inclusive na antiguidade as religiões ensinavam o seguinte: faça um sacrifício para o seu Deus e ele retribuirá com uma boa colheita.
Então os críticos da contribuição dizem, isso é paganismo. Tá, Moloque, além de ser paganismo, é também algo maligno, porque sacrificavam crianças ao deus Moloque em prol de uma prosperidade. Mas a Bíblia nos ensina lá no Gênesis de Caim e Abel, que Deus fez diferença entre um e outro, sabe por quê? Pelo tipo de contribuição que faziam a Deus. Deus abençoou a vida de Abrão, porque mesmo antes da lei de Moisés, Abraão considerou a grandeza de Deus e entregou perante Melquisedeque ali o dízimo dos despojos. Abraão, quando foi visitado por Deus, oferecia sacrifícios para agradar a Deus. Você começa a observar que o povo de Israel cresceu aprendendo a dedicação a Deus. Quando você olha para a Bíblia diz assim, olha, agora não somente Israel, mas agora a igreja é povo eleito, geração eleita, sacerdócio santo, e nós precisamos aprender o princípio de contribuir com a nossa vida a Deus. Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Nós não estamos falando aqui só de recursos monetários, nós estamos falando de ofertar uma vida para Deus, ofertar o tempo para Deus, ofertar suas atribuições humanas para Deus. A parábola do bom samaritano mostra para nós um levita e um sacerdote descendo e encontrando no meio do caminho alguém doente, quase morto, ferido. E esses homens disseram, não podemos te ajudar porque não temos tempo, temos coisas para fazer. Mas o bom samaritano passa ali, olha aquele homem ferido e fala assim, olha, eu tenho que parar, é minha obrigação, é meu compromisso, é o meu próximo. E ele dedica tempo, recursos e salva a vida daquele homem. Deus pode contar com a tua vida? Deus pode contar com você? Talvez nesta noite Deus quer reavivar o projeto dele na tua vida, dizendo assim, olha, eu quero te ensinar a desfrutar daquilo que eu tenho te dado. Em Provérbios, nós encontramos a palavra trabalho, e nós precisamos compreender e aprender que Deus não exclui a responsabilidade humana do trabalho. Provérbios 12, verso 11, que nós lemos aqui, diz o seguinte: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Então Deus está dizendo assim, olha, quem trabalha pode fazer propósitos e projetos e viver os planos de Deus. Quem se envolve, se nesta noite você está tendo dificuldade no trabalho, ore a Deus, peça a Deus nesta noite para renovar o propósito dele na tua vida. Irmãos, talvez Deus permite você ganhar menos no lugar, mas lá Ele vai te levantar e vai te colocar aonde você precisa estar. E muitas das vezes você olha para um valor maior e você está saindo do plano de Deus e entrando num lugar que amanhã pode te mandar embora e você perder, vai ficar mais frustrado ainda. Então não qualifique o melhor trabalho pelo tanto que vai ganhar, mas qualifique o trabalho se de fato é Deus que está providenciando algo para mim viver e ser abençoado e abençoador. O trabalho, no contexto aqui de Provérbios, mostra muitas coisas para nós. A prosperidade também em Provérbios diz que deve ser precedida por propósitos divinos,
que não propõe uma medida saudável e real, ou melhor, a prosperidade deve ser precedida por propósitos divinos, e esses propósitos divinos propõem uma medida saudável e real diante de nós. A proporção de Deus, a medida de Deus. Eu quero ler com você ainda rapidamente um texto da palavra do Senhor. Provérbios 11, verso 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. A palavra do Senhor ainda no mesmo contexto de Provérbios, capítulo 23. Eu quero ler com você ainda, capítulo 23, verso 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Por que Salomão está trazendo estas verdades? Porque todo aquele que confia nas suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade e não vive o propósito de Deus, está prestes a sofrer frustrações e decepções e podem cair em ruínas. Mas ainda uma outra questão que Provérbios fala sobre a prosperidade. A prosperidade jamais pode substituir a integridade de Deus. Provérbios 22, 6 diz, olha o que diz a palavra, Provérbios 22, 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Muitas das vezes nós criamos aquela ideia, eu vou ensinar a ser um bom trabalhador. A Bíblia diz sim, mas ensina também a ser filho de Deus, porque ser um bom trabalhador e ser escravo do pecado ou do trabalho, ele vai chegar um dia que ele vai falar assim, olha, chega de sofrer, isso daqui não me leva a lugar nenhum. Mas se ele ter Cristo, ou ela, ou seus filhos, ou sua família, ou eu, ou nós, ou todos, temos Cristo gerado em nós, sabe o que nós vamos dizer? Senhor, olha, eu estou passando pelas aflições, mas na tua palavra diz, no mundo temos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu, eu vou vencer também. Essa pessoa renova as suas forças e diz, eu sou mais que vencedor em Cristo. Cria o encorajamento, continua vivendo o propósito de Deus e vence. Supera. E quando ele olha para trás, ele diz, olha, passei dificuldades, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Estou de pé, estou firme, eu venci. Aí quando pega alguém desencorajado pela frente, diz, eu venci. Você vai vencer também em nome de Jesus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Então a riqueza não pode quebrar a integridade. Capítulo 16 de Provérbios, versos 8, para a gente finalizar e orar. Provérbios 16, verso 8. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Esse autor de Provérbios, ele traz orientações importantes para nós. E essas grandes orientações, elas servem para a gente responder a seguinte pergunta: como devemos encarar o trabalho? Como devemos encarar? A igreja primitiva, ela não se desfez do trabalho, ela também não se desfez da contribuição. A igreja de hoje também não pode se desfazer do trabalho, mas também não pode se desfazer dos projetos de Deus. Então, como devemos encarar o trabalho? Nós devemos encarar o trabalho da seguinte forma: eu faço hoje o que Deus me capacitou para fazer. Eu não estou falando de pastor, eu estou falando do engenheiro, do pedreiro, do carpinteiro, do coletor, do médico, do dentista, do
do operário, do comerciante, do autônomo, do professor, de todos, porque eu posso servir a Deus com os meus dons e talentos e habilidades e atribuições. Como devemos encarar o trabalho? Eu fui capacitado por Deus para realizar esta tarefa e eu a cumpro com alegria no meu coração, sabendo que Deus vai me fazer prosperar na mesma medida que vai me capacitar para desfrutar do resultado desse trabalho. Aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser satisfeito. Há uma grande diferença entre confiar e obedecer em relação a barganhar e exigir. Eu não estou ensinando você que a contribuição é ponha Deus na parede, barganhe com Deus, exija de Deus que é seu direito. Não, eu estou te ensinando nesta noite dizendo, você precisa confiar e obedecer nos propósitos de Deus. E eu termino aqui esta mensagem nesta noite dizendo o seguinte: o que condiciona nossos enormes esforços de trabalho? A que condiciona os nossos enormes esforços de trabalho para que a gente alcance o sucesso e as realizações? É simples. Quando eu me vejo cumprindo a vontade de Deus lá no meu trabalho, aí eu me encorajo. Pastor, mas eu estou trabalhando naquilo que eu não gosto. Eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente. Então ore a Deus e pergunte para Deus: como foi que eu fui parar num lugar onde não era para mim estar? Como eu fui parar nessa situação que não é a que o Senhor preparou para mim? E Deus vai responder. E Deus vai trazer ao seu e ao meu, ao nosso entendimento, aquilo que nós precisamos fazer. Vamos colocar de pé nesta noite em nome de Jesus. Não se compare, não se compra tesouros no céu, pagando com tesouros da terra. Então nós não estamos ensinando aqui que a contribuição, ela faz de você um homem rico nessa terra. Os tesouros dos céus sempre serão diferentes dos tesouros da terra. Jesus, Ele promoveu os tesouros do céu, mas não anulou a oportunidade do homem desfrutar do tesouro da terra. A questão é que o tesouro da terra é passageiro, mas o tesouro do céu é eterno e dura para sempre. Amém? Aonde você está dedicando os seus esforços? Tesouro da terra ou tesouro do céu? Tesouro do céu. E o que eu faço com o tesouro da terra? Vou dar tudo para o David? Não, não dá não. Olha, ele já está sorrindo. Não, pode desfrutar. Mas desfrute sabendo o seguinte: isso é tudo passageiro. Só tem um jeito de você administrar o tesouro do céu e o tesouro da terra de um jeito perfeito: contribuindo, sendo dizimista fiel, sendo ofertante na casa do Senhor e na obra dele, com sua vida, com suas habilidades, com a tua capacidade, com os teus recursos financeiros, com o teu amor, com a tua alegria, com o teu melhor. Aí você consegue administrar os tesouros do céu e os tesouros da terra sem você cair para um desses extremos perigosos. As verdades de Deus sobre o trabalho e sobre a prosperidade. Trabalho dignifica o homem, mas não salva o homem. Prosperidade, Deus só dá a medida que você está capaz de desfrutar. O que passar disso é acúmulo, e tudo que é acúmulo vai te tirar do céu, porque a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cuidado com os tesouros da terra, que a traça, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Acumule os tesouros no céu, porque esse ninguém tira de você. Amém, Jesus? Eu quero convidar você para nós cantarmos esta canção. E no cântico desta canção, eu queria que você fizesse a tua oração com Deus nesta noite. Eu quero orar para que você desfrute das bênçãos do Senhor. Aleluia.
esta oração por você é para que você desfrute das bênçãos de Deus. E se tem alguma coisa te incomodando nesta noite, seja você na sua casa, alguém, ore agora ao Senhor, peça para Deus trazer à tona as situações. Muitas das vezes a vida nos engole, não dá nem tempo da gente prestar atenção nas coisas que tem que ser diferentes. Eu queria que você orasse nesse momento, peça para Deus trazer uma revelação no teu coração. Sabe uma coisa bonita que eu vejo na palavra de Deus? O profeta Elias, ele vai até a casa de uma viúva, e a viúva não tem nada. Esse evangelho que estão pregando por aí, o evangelho estranho, está dizendo assim: olha, você tem que dar, você tem que amar, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. O profeta Elias chega na casa da viúva e fala assim: o que você tem para comer aí? Eu não tenho nada, só tenho um bocadinho de farinha, vou comer, eu vou fazer um bolinho, eu vou comer, eu, meu filho, e vamos morrer. Sabe o que o profeta faz com ela? No meio da dificuldade dela, fala assim: olha, a tua vida nessa situação está precisando de uma experiência com Deus. Vai lá, faz um bolo. E o profeta vai comer o bolo, representando: você está confiando no Senhor. E eu vou comer o bolo. Enquanto eu estou comendo, você volta lá, faz para você, faz para o teu filho, e você vai comer até o dia que chover nesse lugar. Porque as situações de dificuldades fazem com que você viva experiências com Deus. Nesta noite, nesta oração, eu convido você a ter uma experiência com Deus. Talvez você já foi para tudo quanto é lado, nada dá certo. Ou talvez as coisas estão amarradas. Deus está dizendo: tenha uma experiência comigo. Tenha uma experiência com a palavra. Seja dependente de Deus. Querido Deus e Pai, eu oro pela tua igreja nesta noite, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que as verdades do Senhor sobre o trabalho e a prosperidade aprofunde, Senhor, no coração de cada um que está aqui, ó Deus. Meu Deus, e no aprofundamento desta palavra, se houver alguma raiz de amargura, ou alguma raiz, meu Deus, humana ou maligna, que está tirando a bênção deste meu irmão ou minha irmã, eu estou pedindo agora, meu Deus, como diz a tua própria palavra, que ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, e a tua palavra diz que ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Senhor, que esta palavra se aprofunde agora no coração e na mente do teu servo, da tua serva, deste ou desta que está ouvindo esta palavra, e que estes possam ser regenerados pela convicção de uma vida de propósito nas tuas mãos, Senhor. Pai, trabalhar dignifica o homem, sim, ó Deus. A prosperidade é necessário, sim, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor ainda é o Senhor da nossa vida, e nem o trabalho e nem a prosperidade pode fazer o que o Senhor faz. Então nesta noite, que a tua igreja seja receptiva a receber a ação do Senhor nesta noite, ação de encorajamento, ação de restauração, ação de renovo, para que o trabalho tenha sentido e que a prosperidade seja na mesma proporção que ele ou ela esteja capacitado para desfrutar. Meu Deus, que o espírito de acúmulo seja repreendido, ó Pai. Meu Deus, se há algum pensamento, sentimento, meu Deus, que quer trazer algum tipo de acúmulo sobre a vida do teu servo ou da tua serva, tirando a visão do tesouro do céu, que nesta noite seja repreendido isto, ó Pai, e que haja nesta noite sobre nós o equilíbrio da tua palavra, para que vivamos, trabalhamos, desfrutamos, adoremos, glorifiquemos o teu nome na proporção que o teu Espírito nos revela pela palavra. Assim eu oro, abençoando esta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja? Eu vou estar ministrando a bênção apostólica, e você vai em paz, renovado pelo poder da palavra do Senhor. O teu trabalho e a tua prosperidade está nas mãos de Deus, e Ele sabe o que é melhor para você. Que o grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre em nossas vidas, e nós dizemos amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Amém, Jesus.